Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e ao nosso encontro semanal para recapitularmos juntos o assunto estudado na lição da Escola Sabatina dessa semana. Nós estamos iniciando a quarta lição desse trimestre e nesta oportunidade estamos estudando sobre testemunhas de Jesus como o Messias. Esse é o tema da quarta lição e eu queria convidar você a participarmos juntos deste momento de estudo, aprendizado e principalmente de desbravar a palavra de Deus, a fim de que por meio dela possamos aprender lições que sejam práticas para a nossa vida e de forma especial transformadoras, permitindo que Deus faça em nós e por nós aquilo que nós não podemos fazer, ok? Eu quero convidar você a uma breve oração, pedindo a direção de Deus para que onde quer que você esteja, a bênção do Senhor o alcance e de forma especial o que vamos estudar seja para você uma bênção muito poderosa. Onde você estiver, se você puder, feche seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai que sobre as alturas dos céus habita. Nesta oportunidade, em nome de Jesus, invocamos o Teu nome para que por meio do Teu Espírito, mais uma vez, o Senhor derrame sobre nós o discernimento e a sabedoria, iluminando o nosso entendimento para que através da Tua palavra inspirada nós possamos acessar aquilo que o Senhor deixou registrado para o nosso crescimento espiritual. Pela Tua misericórdia e Tua graça, tudo aquilo que viermos estudar fortaleça a nossa fé e que possamos entregar a nossa vida inteiramente ao Senhor para que o Senhor faça em nós e por nós o que não podemos fazer. Fortalece a nossa fé, perdoe os nossos pecados e abençoa todos aqueles que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como eu disse a você, o tema dessa quarta lição desse trimestre é testemunhas de Jesus como o Messias. O objetivo da lição como um todo é apresentar a mim e a você pessoas que ao longo, ou pelo menos no início do ministério de Jesus, não somente tiveram contato com Cristo, mas através deste contato foram utilizados posteriori como testemunhas da veracidade de que Jesus de fato é o Filho de Deus. O verso para memorizar da lição dessa semana se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 3, no verso de número 3, e eu gostaria de ler com você. O verso diz assim: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, no verso de número 3. Este texto está dentro de um contexto relacionado a um momento em que Jesus se encontra com Nicodemos, um momento áureo do texto bíblico e principalmente um dos momentos em que é descrito um dos maiores diálogos e testemunhos sobre a pessoa de Jesus. E nós vamos chegar nesse ponto da lição para que a gente possa entender melhor todo esse contexto relacionado a esse encontro e esse diálogo tão importante. O que você e eu precisamos saber, já de início ou de introdução a essa lição, é que Jesus, já nos primeiros capítulos do Evangelho de João, vai ser descrito se encontrando com pessoas que, a partir deste momento de encontro e de diálogo, estas pessoas se tornaram automaticamente convencidas por completo de que Jesus era o Filho de Deus. E uma vez convencidas, foram utilizadas como testemunhas da própria pessoa de Jesus, a fim de que outras pessoas, naquele tempo e hoje, tivessem a oportunidade também de desenvolver a sua fé na pessoa de Cristo Jesus. O primeiro ponto que a lição vai destacar é sobre o testemunho de João Batista. E esse testemunho é extremamente importante e ao mesmo tempo poderoso. Por quê? Porque a lição da Escola Sabatina vai trazer que desde já dos primeiros pontos do capítulo 1, João Batista é inserido dentro da narrativa de Jesus, a fim de dar suporte e testemunho de quem Jesus era. Se você abre a sua Bíblia, por exemplo, no primeiro capítulo do Evangelho de João, você vai notar que já no versos 6 ao verso 9 do capítulo 1, em meio à descrição de quem Jesus é, João, o evangelista, embute ali uma citação sobre João Batista.
para que você compreenda a importância desse personagem e desse profeta, não só na vida de Jesus, mas principalmente como testemunha de Jesus. Quando você abre o entendimento, né, para compreender a figura de João Batista dentro da narrativa de Jesus, a lição vai nos levar dos versos 19 a 23, para que eu e você compreenda alguns detalhes importantes sobre João Batista. A lição destaca assim: João ensina claramente que João Batista não reivindicava ser um desses Messias. Em vez disso, era uma testemunha do único e verdadeiro Messias. Note que quando você vai ao capítulo 1, do verso 19 em diante, você vai encontrar um momento em que João Batista dará um segundo testemunho sobre Jesus. Tanto que a Bíblia nos traz que esse seria uma repetição do testemunho de Jesus. E neste momento são enviadas pessoas até João para que ele diga quem ele é. E é interessante notar a maneira como João Batista vai lidar com esse questionamento e ao mesmo tempo apresentar a sua declaração testemunhal sobre Jesus. Porque já no verso de número 20, ao ser perguntado quem ele era, quem João Batista era, ele vai dizer assim: ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. João Batista desde o início foi associado com a figura de Jesus por aquilo que ele era e pela maneira como ele apresentava a sua mensagem e por batizar. Pela maneira como ele foi apresentado ao grande público daquela época, por o batismo que ele realizava e a pregação que apresentava, as pessoas tinham uma dúvida se ele seria de fato Messias, Elias ou o profeta prometido para Israel. Ao ser confrontado com essa pergunta, João deixou claro: eu não sou o Messias. Mas é interessante notar que, além de deixar claro que ele não é o Messias, em 4 momentos distintos, João Batista vai não só negar que é o Cristo, mas sobretudo deixar claro quem ele é e o que e por que ele está ali e realizando o que está realizando. Quando você vai ao texto bíblico, você notará com bastante facilidade 4 momentos distintos. Em primeiro lugar, João capítulo 1, verso 23. Ali João deixa claro a sua identidade, quem ele é. E ele vai dizer: eu sou a voz que clama no deserto. Essa é a identidade de João. No verso de número 26 do capítulo 1, João vai descrever o seu ministério ou o seu serviço em favor da obra. E ele vai dizer que eu batizo com água, fazendo referência àquilo que Deus havia solicitado que ele fizesse. No verso de número 31, ainda do capítulo 1, depois de ter dito qual é a sua identidade e qual é o seu ministério, João vai dizer qual é a sua missão. No verso 31 ele deixa claro: a fim de que ele fosse manifesto a Israel, eu vim. João está deixando claro: por que eu vim? Por que eu estou agindo na maneira como eu estou agindo? Porque a minha tarefa, a minha missão, meu propósito é fazer manifesto a pessoa de Jesus ao povo de Israel. E no verso de número 34, ele fecha essa abordagem e, ao mesmo tempo, a apresentação e testemunho de si próprio, da sua obra, do seu ministério, ao dizer o seguinte no verso 34: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então veja, em 4 momentos diferentes e distintos, João apresenta àqueles que o interrogaram a sua identidade, apresenta o seu ministério e serviço, apresenta a sua missão e o propósito dela e apresenta o seu testemunho. Sem dúvida nenhuma, João Batista é uma das poderosas testemunhas de Jesus no início do seu ministério e deixa claro não só quem ele é, mas sobretudo todo o propósito e a finalidade de seu ministério. Eu espero que esse conteúdo esteja sendo rico e importante para você. E se está sendo, permita que mais pessoas tenham contato com este conteúdo. Então deixe seu like, compartilhe este conteúdo,
deixe o seu comentário para que nós possamos interagir e saber o que você está achando dessa apresentação da lição e, de forma especial, se você assim desejar, faça parte também dessa grande classe de estudo da Bíblia, se inscrevendo em nosso canal para que mais e mais pessoas tenham acesso a este conteúdo tão especial, ok? Muito bem, a lição vai adiante e vai abordar agora o contexto relacionado à declaração de João sobre Jesus ser o Cordeiro de Deus, ok? A lição vai destacar o seguinte: a nação hebraica esperava um Messias que a libertasse de Roma. Um dos objetivos do Evangelho de João era mudar a compreensão dos leitores sobre o Messias. O Messias não seria um governante terreno. Ele tinha vindo para cumprir todas as promessas do Antigo Testamento a respeito dele mesmo, inclusive seu autossacrifício em favor do mundo. Veja, não é novidade para o leitor e o estudioso da Palavra de Deus que desde o Antigo Testamento o povo israelita esperava ansiosamente pelo Messias. Esta era uma promessa já fundamentada não somente na narrativa do Antigo Testamento, mas principalmente já nas primeiras palavras de Deus à humanidade, quando esta veio a desobedecer e cair. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, já está gravado, literalmente com sangue, a promessa de Cristo de que ele viria ao mundo, tomaria o lugar do homem e morreria por ele. E ao mesmo tempo, através do seu autossacrifício, devolveria ao homem a possibilidade de ser feito novamente semelhante ao Filho de Deus. Essa era uma promessa já contida no Antigo Testamento em todas as páginas dele. O fato é que quando chegamos no Novo Testamento, o povo judeu ansiava desesperadamente pela vinda do Messias, mas as necessidades e o contexto em que eles viviam desfocou o objetivo do Messias. Eles esperavam um Messias davídico que viesse reivindicar o trono de Davi e se assentar nele e, logicamente, depor o domínio e o poder romano. Mas esse não foi o Messias prometido no Antigo Testamento. O Messias prometido, segundo Isaías, segundo o texto de Gênesis 3,15, segundo várias declarações dos profetas, era um Messias que viria para dar fim ao pecado e oferecer ao ser humano a oportunidade do perdão e da redenção. Quando Jesus chegou, este foi o seu objetivo, este foi o seu foco. Mas isso entrou em choque direto com a maneira como os judeus aguardavam o Messias. E quando então, no capítulo 1, no verso 29, João Batista declara que Jesus é o Cordeiro de Deus, automaticamente para o público a quem ele declara, esta informação veio como um choque, porque eles estavam esperando um Jesus, Messias, rei, que reivindicasse o trono de Israel e, sobretudo, deposse o poder dominador de Roma. Quando ele apresenta Jesus como um cordeiro, logicamente as figuras são contrastantes entre um rei e um cordeiro, totalmente diferente. O cordeiro, para o público a quem ele estava apresentando a mensagem, fez com que eles remetessem a mente ao sacrifício. Logo, este Messias apresentado por João, ele não viria para reivindicar o trono, pelo contrário, ele viria para ser sacrificado na cruz do Calvário. Logo, o testemunho que João dá sobre Jesus como Cordeiro de Deus, automaticamente cria uma trava na mente dos judeus, porque esperamos um rei e nós recebemos um cordeiro. Esperamos o leão da tribo de Judá e nós recebemos um cordeiro que morrerá, entregará a vida para o perdão dos pecados. Ao mesmo tempo que essa declaração de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João capítulo 1, verso 29, desfaz a ideia de um Jesus como rei, ao mesmo tempo apresenta à humanidade a maior necessidade que esta tinha, de um cordeiro que viesse de Deus, um salvador, um Messias, que perdoasse o pecado e desse-nos oportunidade novamente, pela fé, termos acesso à salvação. A lição vai adiante e vai falar sobre o efeito dessa declaração de João sobre a vida de seus discípulos, em especial 2 deles. A lição vai falar
sobre o momento em que João ratifica essa declaração de que Jesus é o Cordeiro de Deus, mas agora diante de dois de seus discípulos. Quando você vai ao capítulo 1, do verso de número 35 ao verso de número 39, a lição vai nos dar a oportunidade de sermos apresentados a dois discípulos de João. E um desses discípulos é André. Um deles é André. E este vai não somente receber a mensagem, mas automaticamente vai seguir a Jesus juntamente com seu companheiro e já vai automaticamente ser usado como testemunha de Jesus. E aqui fica um detalhe interessante. Quando você vai ao verso de número 36 do capítulo 1, João vai declarar novamente: eis o Cordeiro de Deus. Na sequência do texto, o verso 27 em diante vai dizer assim: os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Note um detalhe muitíssimo importante nesse texto. A palavra de Deus nos mostra que, de fato, a declaração de que Jesus era o Cordeiro de Deus foi um momento de transição entre a abordagem sobre João Batista e agora a abordagem sobre Jesus. Você vai notar isso com bastante facilidade. Ao ler o capítulo 1, você nota que ao início, o prólogo do capítulo 1, todo ele é dedicado massivamente à pessoa de Jesus. Só que ao final do prólogo, ou seja, a partir do verso 18 do capítulo 1 até o verso de número 36 do capítulo 1, todo o foco deste capítulo está centralizado na pessoa de João Batista. Por quê? Porque o público, as pessoas que estavam ao redor, imaginavam que João fosse o Messias. Logo, o foco todo do verso 16 a 36, do verso 18, a 36, está focado em João. Mas a partir do momento que no verso 29 e no verso 36 do capítulo 1, João identifica Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, o foco muda. Passa de João e há uma transição para o foco estar agora direcionado em Jesus. Por isso que os próprios discípulos de João Batista passam agora, a partir do verso 36, seguir a Jesus. João cumpre a sua função, cumpre o seu objetivo e ministério, apresentar Jesus e direcionar o foco, o holofote todo para ele. A partir deste momento, tendo o holofote, tendo o foco em Jesus, Jesus chama para si a atenção e o restante do livro e do Evangelho de João vai então destacar de forma especial a pessoa de Jesus. Agora, destacando a pessoa de Jesus como o principal personagem do restante do Evangelho, há aqui um detalhe interessante e importante que eu e você temos que notar. Assim que os discípulos identificaram Jesus como sendo aquele que João indicou como Messias, eles o seguem. Primeiro ponto importante, Jesus foi identificado como Messias e os discípulos passam a segui-lo, ok? Logo, isso traz para mim e para você uma lição importante. Ao identificarmos pela fé Jesus como Messias, o nosso Salvador, eu e você devemos segui-lo. E não só segui-lo, devemos ir até ele e passar tempo com ele, como fizeram os discípulos. Os discípulos chegaram a Jesus e disseram o seguinte: Senhor, aonde o Senhor está morando? Aonde o Senhor está vivendo? Jesus disse então: vinde e vede. E eles foram. Jesus nos convida a não só identificá-lo como Messias, mas principalmente a tomar uma atitude prática e segui-lo, ir aonde ele está e acompanhá-lo e passar o dia com ele. Imagine o privilégio que esses discípulos tiveram, não só de terem a oportunidade de saber que Jesus era o Messias, mas principalmente terem o desprendimento de irem até Jesus, perguntar onde ele estava vivendo e passar o dia com ele. Quem sabe esta é a oportunidade para você também tirar um momento especial, não só para ir até Jesus, estudar a sua palavra, manter comunhão com ele em oração, mas principalmente, quem sabe, tirar um dia para estar na presença
de Cristo Jesus. Esse é o objetivo. A fim de que, uma vez passando o tempo com ele, ocorra com você e comigo o que aconteceu com esses discípulos, sendo um deles André. O texto dá sequência e a partir do verso 40 diz o seguinte: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele, achando primeiro a seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Note o movimento natural do texto. Os dois discípulos foram informados que Jesus era o Messias. Logo, foram até ele, passaram o dia com ele. E sendo um desses discípulos André, que tinha por irmão Pedro, automaticamente o texto diz que na sequência André vai até seu irmão e testemunha sobre Jesus. Será que não deveria ser essa também a minha e a sua atitude? Não só reconhecer Jesus como Filho de Deus, mas sobretudo passar tempo com Ele, segui-lo e mais do que isso, permitir que esta experiência prática nos motive a ser testemunhas de Cristo. Note que o texto não está dizendo que André passou o dia estudando a Torá. André não passou o dia sendo doutrinado pela palavra de Deus. Pelo contrário, André passou o dia com aquele que é a palavra, o verbo, o logos, Deus. Ele se dedicou a passar tempo com Jesus. Eu não estou dizendo com isso que a dedicação, o tempo, também não deve ser inclinado, voltado ao estudo da Bíblia, à compreensão da teologia. Isso é de fundamental importância. Mas quando você passa tempo com Cristo, quando você experimenta os efeitos da vontade dele na sua vida, todo o contexto bíblico, todo o contexto teológico, todas as informações técnicas referentes a Jesus fazem sentido. Mas se você tiver contato somente com a letra, você não terá uma experiência completa. Você precisa ouvir a palavra, estudar a teologia, estudar a Bíblia e pedir que Deus transforme esse conhecimento cognitivo em algo prático, real e sincero na sua vida. Quando você tiver essa experiência prática da vivência com Jesus, de fato, como diz o texto, você se tornará uma testemunha de Cristo Jesus, assim como foi André e todos os demais que tiveram contato com Jesus. Acima de tudo, a lição vai adiante e vai falar agora sobre um ponto bastante importante do texto bíblico, pois a partir do momento em que André apresenta o seu testemunho sobre Jesus, ele não vai parar somente em seu irmão, Simão Pedro. Ele vai continuar. E esse aqui é um detalhe importante sobre o efeito da experiência cristã juntamente com Cristo. A experiência genuína do cristianismo com o texto e com a pessoa de Jesus. Quando você se encontra com Cristo ou dá tempo e oportunidade dele fazer em você e por você o que você não pode fazer, você agirá como André. Você vai aos seus irmãos e familiares, mas você também vai aos amigos. E a Bíblia diz que André foi ao encontro de pessoas que também tinham a oportunidade de conhecer Jesus. O texto bíblico vai adiante e vai dizer que mais e mais pessoas foram influenciadas. Além de André e seu irmão e do outro discípulo que estava com Jesus, a Bíblia vai dizer também que Filipe e Natanael também tiveram a oportunidade não só de se encontrar com Jesus, mas de serem transformados em testemunhas dele. O capítulo 1, a partir do verso 43, vai dizer que Jesus se encontra com Filipe. E nesse encontro com Filipe, Jesus faz a ele um convite. Segue-me. Filipe, diz o texto, o seguiu. Imediatamente após este momento, você vai encontrar Filipe, a partir do verso 45, tendo um encontro com Natanael. Nós já abordamos um pouco sobre isso na primeira lição que nós estudamos, falando um pouquinho sobre este momento entre o encontro, se eu não me engano foi na primeira ou na segunda lição. Falamos sobre este momento e esse encontro de Filipe e Natanael quando abordamos as bodas de Caná. Você se lembrará disso, ok? Mas nessa ocasião, a lição quer chamar a minha e a sua atenção para o encontro de Filipe com Natanael para destacar o contraste. Enquanto Filipe vem até Natanael com a certeza de que Jesus era
o profeta prometido, o Messias anunciado por Moisés e pelos profetas, Natanael, por conta de uma discriminação, por conta de uma questão relacionada a um preconceito que ele tinha em relação a Nazaré, ele custa um pouco a acreditar que de fato Jesus é o Messias. Mas dentro da narrativa, você vai ver um movimento semelhante ao que ocorreu com André. Quando Filipe apresenta a Natanael a mensagem de que Jesus é o Messias, e ele então refuta por conta de seu preconceito, Filipe diz a Natanael aquilo que Jesus havia dito aos 2 discípulos de João Batista: vem e vê. Este é um convite literal para que a pessoa não somente saiba sobre Jesus, mas sobretudo veja e experimente por sua própria vida um momento prático com Jesus. Ao ir até Jesus, o texto destaca que Jesus, assim que o viu, declara algo sobre o seu caráter, sobre o caráter de Natanael. E ele diz que aquele de fato era um verdadeiro israelita. Ao contrário de apresentar preconceito, Jesus apresentou uma belíssima declaração, um elogio sobre Natanael. E com base nesse elogio, Jesus acrescenta que já o havia visto embaixo da figueira. E ao ser confrontado com essa verdade, Natanael então tem a oportunidade de fato ter contato com a revelação do Messias. E ao ter essa experiência, ele também declara o seu testemunho. A lição vai dizer o seguinte: no verso de número 49, Natanael declara o seguinte: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Veja que automaticamente, ao ter esse contato, essa experiência, esse momento prático com Cristo, Natanael de fato então declara o seu testemunho de que ele agora iniciou um processo aonde Jesus está se revelando a ele, e ele passa agora a não ser somente um seguidor, mas um discípulo e uma testemunha da pessoa de Cristo Jesus. Isso fica claro no texto, o contraste da mudança entre a atitude que ele tinha anteriormente e a atitude que ele passa a ter agora como testemunha de Jesus. A lição vai caminhar então para o seu final e vai falar sobre aquilo que falamos ou aquilo que mencionamos no verso para memorizar, no primeiro verso que lemos na lição, tratando sobre o testemunho de Nicodemos. Quando nós vamos ao capítulo 3 do Evangelho de João, a princípio, parece que o texto é somente um momento de um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Mas, na verdade, o primeiro ponto que o texto do capítulo 3 destaca para mim e para você não é somente um diálogo, não é somente um encontro casual ou providencial à noite com Jesus. É mais do que isso. É um testemunho sobre quem Jesus era e o que ele veio realizar. Se você toma nota dos versos de número 2, do verso de número 2 do capítulo 3, o texto vai dizer claramente o seguinte: Este, falando sobre Nicodemos, de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, veja, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos automaticamente, ao se apresentar a Jesus, ele deixa claro: Mestre, Senhor Jesus, nós sabemos, ou seja, eu já sei, já sabe o quê? Que o Senhor veio da parte de Deus, porque ninguém, diz ele, pode realizar o que o Senhor está realizando se Deus não estiver com ele. Logo, João inicia a sua fala já apresentando o seu testemunho sobre Jesus. E esse testemunho que ele dá não se restringe somente a ele. Ao dizer que nós sabemos, ele que era parte dos principais dos judeus, ele declara que não somente ele sabe, mas também todos aqueles que o acompanham, todos aqueles que fazem parte do seu contexto, também sabem que Jesus é o Filho de Deus. Contudo, há um detalhe importante no verso 2 que eu e você precisamos destacar. Na fala de Nicodemos, ele diz assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Está tudo certo até aqui. Jesus de fato é mestre e ele foi enviado por Deus. Só que há um ponto, um segundo ponto,
que destoa um pouco desta primeira declaração que Nicodemos faz e que de fato apresenta que Nicodemos ainda não havia se curvado, não havia se rendido totalmente à verdade de que Jesus também era Deus. Pois no complemento do verso, ele vai dizer assim: porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Note que de forma bastante sutil, Nicodemos afirma que Deus acompanha Jesus. Isso mencionando ou declarando como se Jesus fosse um profeta, ou alguém que estivesse falando em nome de Deus e que Deus o havia enviado para proclamar a sua vontade. Ao contrário, ele deveria ter declarado que não somente Deus estava com Jesus, mas que ele era Deus. Note a diferença? Ele diz que Deus acompanha Jesus, porque senão ele não poderia fazer os milagres que faz. Mas ele deveria ter declarado que ele não somente havia vindo de Deus, mas ele também era o próprio Deus. Isso Nicodemos não declara, e é por isso que Jesus vai desenvolver o diálogo sobre o tema do batismo, porque também Nicodemos precisava nascer de novo para ver e ter a oportunidade de entrar no reino de Deus. A lição vai deixar isso bem claro quando Jesus vai dialogar com João sobre a questão do batismo e o nascer de novo. Ele deixa claro isso para Nicodemos. E veja, nos versos de números 5, 6 e 7, Jesus vai dizer o seguinte: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Frente à afirmação de Jesus, de que era necessário que Nicodemos nascesse de novo, Nicodemos, por 2 vezes no diálogo, vai apresentar a pergunta como. Ele está tentando entender como se dá esse processo, como pode alguém, sendo velho, nascer de novo. Jesus vai ser direto, simples e claro. Ele vai dizer o seguinte: se a pessoa não nascer do Espírito e da água, ou da água e do Espírito, logo Jesus está se referindo ao batismo. Se a pessoa não nascer da água e do Espírito, ela não pode ter acesso ao reino de Deus. Ela não pode ver Jesus como Deus. Você consegue entender? Por isso Jesus deixa claro: não te admires, que importa que vocês nasçam de novo. O povo judeu, naquele contexto do primeiro século da era cristã, eles tinham em mente que todos os gentios, para fazer parte do povo e do reino de Deus, teriam que ser batizados. Teriam que aceitar o evangelho apresentado pelos judeus e fazer parte do povo judeu, e assim então ter acesso às benesses do reino. Contudo, Jesus está agora quebrando um contexto, quebrando a cultura judaica, mostrando para ele que não somente os gentios, mas também os judeus precisavam de fato aceitar a Jesus como Deus, e para isso teriam que nascer de novo. Senão eles não teriam condições de ver, nem tampouco entrar no reino de Deus. Ou seja, embora Nicodemos fosse um dos principais dos judeus, ele também precisava nascer de novo. E isso nós vamos ver ocorrer ao longo do texto bíblico, pois sabemos que apesar da resistência e da dificuldade de Nicodemos entender isso no início, no final ele de fato se declara como discípulo, como parte do povo que está não somente seguindo a Jesus, mas sobretudo que crê e aceita o mesmo Cristo como Filho de Deus. A lição aborda de forma bastante poderosa esta mudança de pensamento de várias pessoas que tiveram a oportunidade de ter contato com Jesus e por este contato e essa experiência se transformaram automaticamente em testemunhas de que Jesus é o Filho de Deus. A lição nos convida a esta experiência. A lição e a palavra de Deus chama a sua e a minha atenção para que você também viva essa experiência prática. A oportunidade de estudar a palavra, a oportunidade de ouvir a palavra, a oportunidade de acessar o conhecimento sobre Cristo, mas principalmente de modo importante, mais importante, tendo acesso ao conteúdo e à informação, ligar isso com a experiência prática, a fim de que a experiência leve você de fato
a saber e viver a realidade de que Jesus é o Filho de Deus. E através dessa compreensão, você possa permitir que Deus faça em você e através de você aquilo que você não pode fazer. Quem sabe você está esperando uma obra especial de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Deus terminará esta obra, mas ao mesmo tempo Ele deseja também utilizar você na obra, para que você seja uma testemunha das bênçãos e das verdades que através da palavra e do contato da experiência com Jesus, você não só aprendeu, mas sobretudo você experimentou. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus distribua sobre a sua casa e sobre a sua família bênçãos reais e verdadeiras, a fim de que você, uma vez alcançado pelas bênçãos, não possa ter nenhuma outra atitude a não ser, de fato, se tornar uma testemunha de Jesus. Deus o abençoe, que este conteúdo seja para você uma bênção especial e, se assim estiver sendo, compartilhe com mais pessoas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva em nosso canal para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Eu aguardo você na próxima semana para juntos continuarmos aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe.